Bom dia, pessoal. Estamos aqui diretamente do Voas Studios, dentro do Summit Saúde 2024. Esse é o Step Talks. Meu nome é Bruno Rosa e vou ser host hoje aqui com Fabrício Portelin. Step Talks é um projeto que a gente busca aqui, junto com a iniciativa do Sebrae, a trazer as histórias dos empreendedores e como é que foram os primeiros passos. E principalmente a gente quer saber o que deu errado. E não pelo lado negativo, e sim para saber como é que foi superado, como é que a gente chegou no sucesso e como que a gente passou por essas dificuldades. A gente vai falar sobre a sociedade, a gente vai falar sobre resiliência, a gente vai falar sobre fé e como que tu conduziu todo esse processo. Eu estou aqui com o Fabrício Portelin, formado em medicina pela Universidade de Santa Catarina, pela UFSC, oftalmologista, eu fiz o meu dever de casa. Eu sou quase isso, residente de oftalmologia. Residente? Ainda. Isso, do segundo ano de oftalmologia. Vou fazer a pergunta capciosa que normalmente as meninas ficam um pouco mais bravas. Qual que é a tua idade? 31. 31 anos, está fazendo residência? Isso. Fabrício, eu vou deixar de se apresentar. Conta um pouquinho pra gente, a gente quer saber da tua startup, da SimpleMed, quero conhecer toda a tua jornada e quero saber exatamente o que o futuro vai te reservar. A gente está falando de uma faculdade de 6 anos, salvo engano, mais um período de residência também, que é um período longo, e para alguém que está buscando empreender, se esses dois destinos eles vão convergir ou não. E é uma decisão que eu sei que é difícil de ser tomada. Por favor, Fabrício, se apresenta para a gente. Bom, então, muito prazer, me chamo Fabrício Portelinha, sou natural de Cascavel, do Paraná. Me mudei para Florianópolis mais ou menos ali com uns 10, 11 anos de idade. Eu me considero manezinho já, por mais que o pessoal daqui não considere. E estudei uma boa parte da minha formação, metade em escola particular. Meus pais não foram muito bem de negócio, tive que ir para a escola pública ali pelos 12 anos. Então fiquei estudando escola pública até o segundo ano do ensino médio. No terceirão eles deram uma recuperada e me colocaram na particular. Ali perdi as cotas da faculdade, né? Se fosse ver, né? Teria direito a cotas, não consegui. Uhum. E como eu jogava vôlei durante a minha adolescência, acabei fazendo faculdade de educação física primeiro. Então eu tenho aí mais uma formação. Sou formado em educação física aqui pela UDESC, Cefid, aqui em Florianópolis. E tu fosse para medicina já com uma idade um pouco mais avançada. Exatamente. Mais avançada, 21, né? Então me formei com 21 anos ali na UDESC. Meu TCC eu acabei fazendo com um médico, cardiologista, Dr. Thales de Carvalho. Acabei gostando muito de como ele agia com os pacientes, como ele era um cara muito inteligente, resolutivo. Me identifiquei e decidi fazer medicina. Fiz um ano de cursinho e fui aprovado ali na Federal. De primeira? Assim, durante a faculdade de Educação Física, no último período, eu fiz em paralelo um cursinho meio período. Só que eu não consegui fazer muito bem, era mais ou menos assim... conturbado a última fase, TCC. Eu acabei passando na Unisul, né? E quase fui chamado na Federal ali. Daí fiquei pelo quase. E no outro ano eu me dediquei full time, aí consegui passar ali em terceiro lugar geral da Federal de Santa Catarina. Gente, assim, só a título de curiosidade, a Faculdade de Medicina da Universidade Federal é o curso mais concorrido que a gente tem aqui no estado. Né? É o de maior grau de dificuldade. Teve 2 desafios aqui que a gente já pegou. O primeiro foi passar com 1 ano de estudo, longe das matérias do ensino fundamental, né, que isso é um desafio a gente recomeçar, né, porque uma coisa é quando a gente está na pegada, né, e o outro ponto é já numa idade um pouco mais avançada, mesmo que 21 anos seja novo, a maioria faz com 17, a maioria faz com 17, 18 anos, significa que tu tivesse um intervalo, e ali tu começou. Exatamente. E aí, continua. Eu acho que a minha trajetória tem muitos recomeços, né? Eu mudei de cidade na minha infância ali, fui para Cascavel, para Curitiba, Florianópolis, voltei. Tive que sempre recomeçar uma nova escola, né? Mudei para escola pública, voltei para escola particular. Fiz educação física, depois retomei. Então, eu sempre tive isso muito de recomeços, né? Tive que sempre recomeçar do zero, aprender uma habilidade nova, conhecer pessoas novas. Então, acho que isso fez bastante parte de mim, assim. E comecei em 2016 a fazer medicina na Federal de Santa Catarina. Então tu se formou... 2020, final de 2021. Vai fazer 3 anos agora. E aí eu fosse fazer a prova de residência para oftalmo. Nesse meio tempo, eu quis fazer residência nos Estados Unidos. Quando eu estava no internato, no final da faculdade, eu peguei essa ideia, muita gente estava fazendo essas provas, e falei, eu também quero fazer. Quero algo mais. Prestei a prova, fui muito bem, fiquei lá no percentil 90, né? Tirei uma pontuação bem boa.
Fui para lá, publiquei artigos científicos com um professor de Harvard, em revista do grupo The Lancet. Consegui fazer estágios lá e consegui carta de recomendação. Mas eu não me senti bem lá, sabe? Você acredita? Eu sou estrangeiro, claro, mas eu me sentia muito estrangeiro. Eu pensei que eu seria um pouquinho mais... Que ele seria um pouquinho mais... Sabe essa coisa do Brasil que a gente gosta de sair com os amigos? Aquela brasilidade toda, né? Lá eu achei muito diferente. Eu falei, putz, se eu fosse mais novinho, né? 20 aninhos ali, eu acho que eu encararia essa. Mas agora eu não posso muito arriscar, sabe? Eu pensei, será que eu vou... A gente começa a filosofar, né? Será que eu vou ser feliz aqui? Era um período de quanto tempo que tu ia ficar lá? Ia ter que ficar no mínimo, né? 3 anos de residência, mais 2 ou 3 de especialização. A faculdade, ela valida? Para poder começar a trabalhar lá. Ele valida o teu diploma, né, médico, só que para começar a trabalhar lá, você tem que fazer a residência lá. Então iria mais pelo menos uns 5 ou 6 anos. Se fosse uma transição do... Exatamente. Inclusive nomenclatura, etc. Isso aqui ia durar mais uns 5, 6 anos no mínimo para poder começar a trabalhar lá. Para valer a pena o investimento todo seria, né? Aí para trabalhar lá mais 4, enfim. Seria então, pelo menos 10 anos lá. Eu estou entendendo, essa já é a tua segunda renúncia. Que a Exatamente. Primeira é uma faculdade, onde me parece que tu queimou já uma ponte, pelo menos de educador físico. E a segunda é que, no meu entendimento, é uma renúncia difícil. Exatamente. Para não procurar outro termo. Visto que é o sonho de quase todo acadêmico brasileiro a gente conseguir ir para as faculdades, principalmente dos Estados Unidos ou da Europa, mas as faculdades de ponta, onde a gente tem a possibilidade de fazer diferença internacionalmente também. Exatamente. Como é que foi isso? Cara, eu tava com a faca e o queijo na mão, né? Tinha carta de recomendação de professor de Harvard, né? Então eu tinha, onde eu quisesse passar lá, pelo menos em uma residência de nível médio para alto, eu conseguiria, pela minha nota que eu tinha tirado, pela qualidade das minhas publicações científicas, mas eu tive que abrir mão disso, né? Não tive, né? Eu escolhi abrir mão disso. Pela essa parte social, e também pesou o fato que eu estava com a empresa aqui dando certo. Né? Que é onde a gente vai chegar já. A Simple Med, antes de tu contar sobre ela veio em que momento? Ela veio na faculdade, ela veio na residência? Que horas que momento que isso apareceu? A MedSimple surgiu... MedSimple, desculpa. Isso, tranquilo. Tranquilo. A MedSimple, ela surgiu não como empresa, mas como um Instagram de brincadeira. Quando a gente estava no 4º período da faculdade, no 2º ano ali. Meus outros 2 sócios, quando a gente criou a MedSimple, a gente criou em 3. Eu, Vinícius e Matheus, colegas de sala. Eles 2 criaram um Instagram chamado MedSimple. Qual que foi a história, né? Na faculdade de medicina a gente participa de grupos de estudo que a gente chama de ligas acadêmicas. E eles participavam da Liga Acadêmica de Semiologia. Teremos aqui, inclusive, já na sequência do Summit Saúde. Que legal. A gente está com 700 inscritos. Começa no sábado à noite e o Dr. Samuel Porto que vai abrir. Que honra pro pessoal. O Dr. Porto é nossa referência máxima aí. Legal. E eles eram responsáveis por fazer o Instagram dessa liga, por fazer os posts do Instagram dessa liga. Só que o cara que era o presidente da liga, que também era um estudante, criticou eles, falou que os posts deles não eram legais. E eles falaram, não é legal? Então saíram da liga e decidiram criar o próprio, para postar conteúdo. E começaram. Postaram conteúdo aqui e ali. Tava dando mais ou menos, tava com 100 seguidores, eu acho, no Instagram. E eles me convidaram, como eu era muito amigo deles, eu era o cara da sala que fazia o resumo pra galera. Eu fazia um relatório de provas antigas da faculdade, comentava elas e distribuía pro pessoal para ajudar o pessoal que tinha mais dificuldade a passar nas provas. E, consequentemente, acabei produzindo conteúdo no Instagram legal, que o pessoal começou a gostar também, e o Instagram foi crescendo aos poucos. Então, a gente atingiu aí em uns 2 anos, uns 10 mil seguidores, sem intuito comercial nenhum. Puro Nada, por diversão. Só conteúdo e... Diversão e aprendizado. Quanto tempo isso tomava do teu dia? Porque a gente sabe que na faculdade de medicina, principalmente quando vai fazer plantão, que é o começo da jornada após, né? Vocês não têm tempo para nada. Fica 24 horas ou 12 por 24, a jornada ela é bem tumultuada. Que horas tu botava esse conteúdo todo para rolar? Engraçado isso, né? Então a gente começava a aula às 7h30 da manhã, acabava meio-dia, a parte da manhã. Do meio-dia a 1h30 era o tempo que a gente tinha para almoçar.
A gente pegava a fila do restaurante universitário, o famoso RU. Famoso. A gente comia lá todo dia, 1,50, né? Porra, era o nosso prato do dia. E a fila é imensa. É toda a federal, todo estudante da federal, naquela fila imensa, embaixo do sol, embaixo de chuva, seja o que for. E a gente ficava lá. E nesse tempo, vou ficar de bobeira na fila, ou ficava conversando, ou fazia alguma coisa útil. E era nesse tempo, especialmente, que eu fazia o conteúdo e postava no telefone. No telefone. Sem computador, sem nada. Sem computador, no celular. Usava ali os stories, né, que é uma ferramenta do Instagram, para postar. E o pessoal gostava. Era um conteúdo que eu tinha tido e eu simplificava ele, fazia um esquema. Porque na faculdade de medicina, não sei se o pessoal sabe de modo geral, mas infelizmente a maioria dos professores não ensinam a gente de forma muito didática. Eles já são mais dinossauros, assim, eles estão muito longe do primeiro contato com o assunto do que o estudante deveria ter. Seja qual for o motivo, ou porque não ganham bem para isso, não sei qual é o motivo. Mas o estudante tem essa carência de ter um conteúdo explicado de forma didática. Didática, tu diz assim, é mais próxima da realidade, mais prática. Com linguagem mais simples, porque é a primeira vez que o estudante está tendo contato com o assunto. Não adianta você falar em linguagem complexa só porque ele é estudante de medicina, não quer dizer que ele vai entender. Sim, claro. Né? Ele chega falando termos mais complexos sem explicar o que é. Então vamos botar em contexto aqui. A gente está falando de estudo, que virou um negócio, a gente está falando de aprender a se comunicar, que é uma habilidade que normalmente não é um suprassumo dos médicos, né? O médico ele é muito bom tecnicamente, mas o paciente geralmente fica sem entender exatamente. A gente até brinca, né? Tu pode parar com qualquer farmacêutico, tu descobre que é médico só na receita, né? Parece que tem um curso de caligrafia ali. E dali tu entendeu que a comunicação, porque assim, na última linha eu tô entendendo que o teu negócio é se comunicar melhor. Porque nada mais é o que a gente já fazia no dia a dia, né? Eu acho que desde que eu me conheço por gente, assim, na escola, no cursinho, na faculdade, os outros alunos me procuravam para eu explicar para eles o conteúdo que o professor tinha acabado de dar. Eles falavam, Fabrício, não entendi, pode me explicar? E eu explicava com as minhas palavras, né? Então, eu acho que a forma como você fala um assunto pode ser o mesmo assunto, mas se você destrincha ele, né? Primeiro você explica o básico para depois partir para uma parte mais complexa, como se fossem camadas, né? Eu acho que faz parte da didática, né? Quem sabe eu peguei isso um pouco da faculdade de educação física também, que lá eu aprendi didática e depois pude aplicar também. Então... É justo. Tá, daí vamos abrir o leque aqui. De uma brincadeira, o negócio começou a ficar sério. Tu botou um negócio para rodar, o famoso MVP. Na área de inovação a gente chama isso de MVP. Na fila do RU. Então, nessa época não era um produto ainda. Era mas só ele estava se tornando. Estava se tornando. Se tu tem demanda de gente te perguntando, conteúdo, engajamento, isso tá prestes a virar alguma coisa. Em que momento isso virou um negócio? Virou negócio porque a gente conseguiu ter tempo para isso. Qual que foi a Até agora tu tá sem tempo, tu tava na fila. Exatamente, a gente improvisava do jeito que dava na fila. O que aconteceu? A gente tentou ali no pertinho do internato, quando a gente estava quase ao final da faculdade de medicina, vender esse conteúdo que a gente produzia na fila do restaurante universitário no formato de Close Friends. Close Friends é aquela ferramenta do Instagram que você só escolhe algumas pessoas para verem o seu conteúdo. Então, a gente vendia, tentamos vender as explicações do conteúdo. Aí a gente pensou, a gente tinha lá uns 30 mil seguidores no Instagram, a gente falou, se a gente botar para vender, a R$5 que seja, 5 vezes 30 mil, se todo mundo comprasse, daria 150 mil, mas sei lá, se 10% comprar, dá 15 mil por mês, legal pro estudante ali, né? Bacana. Só que não é assim que funciona, né? Claro que foi um grande fracasso, a gente teve pouquíssimos adeptos, né? Mas a gente seguiu produzindo conteúdo igual. A gente falou, foi uma tentativa. A ferramenta de vocês a gente Instagram. A gente já não tinha nada mesmo, né? Então, 0 por 0 é 0, né? Então, a gente continuou produzindo conteúdo. Até que veio a pandemia do Covid-19. Na UFSC, a gente ficou sem aulas, nem online, nem presencial, por uns 5, 6 meses ali. Então, deixaram os meninos em casa ali, com ideias na cabeça. Aí vocês tinham tempo. Aí foi aí os três. E foi aí que surgiu a ideia de vamos fazer alguma coisa. E a gente começou a perguntar para as pessoas que elas queriam, que elas sentiam falta na faculdade, no Instagram mesmo. E elas falaram, né? Olha,
No cursinho a gente tinha questões para treinar, questionários para treinar depois das aulas. Na faculdade de medicina não tem isso. A gente fez uma pesquisa, só 5% dos alunos relataram que a faculdade e os professores forneciam algum método de fixação do conteúdo. Porque como que é na faculdade de medicina? O aluno tem lá a aula e o professor fala, agora vai lá ler capítulo de 40 páginas para amanhã. É impossível, impossível, não tem como. Além da linguagem ser difícil do livro, não dá tempo. Não tem como viver assim. Então a gente falou, opa, tem esse gap das questões, né? De fixar o conteúdo depois da aula. Literalmente vocês encontraram uma dor de mercado. Exatamente. Tipo, tô vivendo essa dor, isso aqui é terrível para funcionar. É. E aí? E daí já existiam os cursinhos com questões para ser aprovado na residência médica. Que só lá o estudante pega no final do curso. Mas não tinha ainda nenhuma plataforma com esse material para o estudante de medicina ao longo da graduação. Ou seja, desde a primeira fase, segunda, terceira, no ciclo básico, no ciclo clínico, que a gente chama, para ensinar o cara o beabá ali. Parece que ninguém quer pegar o estudante pela mão no começo e ensinar o beabá para ele. E foi isso que a gente se propôs a fazer. Mas na última linha exige que ele esteja pronto. Exatamente, exatamente. E o que a gente fez, né? A gente falou, opa, vamos lançar uma plataforma de questões. A gente, o Vinícius, que é meu sócio, conhecia um cara que era programador. Então ele ajudou a gente a construir essa plataforma lá no começo. E a gente lançou uma versão inicial com 1.500 questões de medicina. 1.500? 1.500. Primeiro teste de mercado? Primeiro teste. É. Só que assim, quando a gente lançou... 1.500 é um número. É um número, só que nem estava pronto ainda. Essas 1.500. A gente assinou um cara que é famoso do mercado do marketing digital, chamado Érico Rocha. Yes. Né? Conhecemos ele através de outros cases de sucesso. Estudei ele afinco, assim, estudei ele... Bom, estudar pra ti não é problema, né? Foi mais um recomeço, né? Tive que baixar a bolinha e falar, eu sei medicina, mas marketing digital eu não sei nada, então vou aprender com esse cara do zero. Então estudei e fizemos o nosso primeiro, que ele chama de, que é o tal do MVP, o lançamento semente. Que é quando o produto nem está pronto ainda. Você, igual o evento aqui que a gente está, que é o Summit, né? Foram vendidos ingressos sem o evento acontecer. Perfeito. Então, primeiro você tem que vender certos ingressos para ter dinheiro para pagar o evento. Se não tivesse vendido, talvez fosse cancelado o evento. Foi o que a gente fez. Então, eu fiz uma live. A orientação era, faz uma live ensinando sobre fixar o conteúdo na faculdade de medicina, como aprender melhor. E no final, faz a sua oferta. Ó, vamos lançar aqui uma plataforma inédita. Não está pronta ainda, vamos lançar ela em julho. Quem comprar agora, compra por um preço mais em conta. Não tinha nada. Não tinha nada. Tinha Zero. só o desenho. Uma promessa. Tinham 60 pessoas na live. E eu que falei, nem a pau alguém vai comprar isso aqui, né? Dos 60, 30 compraram. 50% de conversão na largada. E daí a gente falou, meu Deus, Puta, né? agora tem que entregar. Agora tem que entregar. Daí a gente, começou e a gente produziu as 1.500 questões. Vocês não tinham essas 1.500, vocês Não prometeram tinha. 1.500. Prometemos. Pô, podia ter prometido 50? Porque o conteúdo da faculdade de medicina é extenso, né? Hoje a gente tem mais de 30 mil questões. Hoje, para ver a evolução, né? De 1.500 para 30 mil. E ainda falta coisa. Porque a faculdade de medicina é infinita, né? Vamos dizer assim. Sim. Então claro. a gente está sempre evoluindo. Mas 1.500 a gente achou um número razoável que a gente teria capaz de produzir com qualidade. Pô, 1.500 conteúdos é um número que demanda tempo, demanda produção. Porque não é um negócio que você simplesmente brota. No mínimo, você tem que tabular essa quantidade toda de conteúdo. Quem mais entrou no rolo? Porque assim, vamos ser práticos. São 3 médicos. Sim. Não, tu é autodidata, isso pra mim tá muito claro. Tu pega um negócio e estuda. Mas ainda assim demanda equipe, demanda gente, demanda botar uma estrutura no ar. Onde é que essa chave virou? No primeiro momento, para lançar essa versão Os teus sócios compraram a briga de fazer esse lançamento junto com vocês. Com certeza. Então a gente era em 3. Qual que era a lógica? 500 questões para cada um. Se vira, matemática rapaz. simples. A gente botou um prazo, tem que fazer tantas questões por dia e tinha um programador. Era isso. Então a gente conseguiu, só a gente, lançar a primeira versão. Claro que depois, com o crescimento e a expansão, a gente teve que contratar muita gente, né? Mas a versão inicial fomos só nós 3. E aí, como é que foi? A primeira entrega? Uma pauleira, né? Porque em cima do laço. Um dia antes a gente estava fazendo questão ainda, né? Então a gente entregou para quem? Para essa turma, para esses 30 que compraram a primeira versão. Vocês só tinham esses 30 no dia da entrega? Da entrega, que eram esses 30. A gente não fez uma nova venda, né? A
gente entregou para esses 30, para eles usarem essas 1.500, deu um feedback deles, o feedback foi muito bom, Foi a amostragem de vocês para teste. Para teste. Tipo, vamos ver o que vai dar aqui. Claro. Foi Foi um investimento de tempo. E assim, a gente era estudante na época ainda, né? Então a gente já não ganhava salário, na faculdade de medicina você não ganha salário nenhum. A gente não tinha nada a perder, vamos dizer assim, né? Então, se fosse ver hoje... Na pior das hipóteses, ganhar experiência. Claro, exatamente. O estudante tem muito isso, né? A quantidade de atividades que eu participei na faculdade de graça, né? Ou seja, sem ganhar nada e também que não me deu resultado nenhum, foram inúmeros, né? Por exemplo, participei de laboratórios de pesquisa como voluntário limpando caquinha de rato. Fiquei 8 meses no laboratório na promessa que eu ia ganhar uma bolsa de pesquisa para publicar um artigo. Eu vi que não ia virar em nada. Chegou uma hora que eu falei, não vai. Foram 7 meses, mas foram 7 meses indo lá limpar caquinha de rato de graça, né? Então, fora vários outros projetos na medicina que eu fiz gratuitamente para investir no meu conhecimento, no meu aprendizado, né? Então, alguma coisa eu aprendi lá de conhecimento, de logística, seja o que for, organização, mas de graça, né? O estudante tem muito disso. Faz estágio de graça. Toca emergências lá de graça. Mas é a experiência que vai moldando a gente o aprendizado que a gente ganha. Essa é a fase da gente realmente investir nosso tempo, né? E é quando a gente tem energia de sobra para transbordar. Né? Quando a gente já está ali com 50, 55 anos, a gente está numa outra fase da vida. Eu sempre falo, cara, molecada, gurizada nova, quando está ali com 20 anos, tem que fazer tudo. Dorme depois, descansa depois, tem que se doar, porque são aquelas experiências que vão fazer a diferença quando a gente está com 30, com 40, né? Isso que vai somando na nossa jornada. Hoje, conta um pouquinho como é que vocês estão de números, o que é que vocês estão alcançando, qual a estrutura que tu tem hoje, conta hoje agora como é que está a situação da empresa. Então, depois desse primeiro... Aliás, desculpa, rapidinho, deixa eu aproveitar o gancho. Ela ainda é uma startup ou ela é uma empresa? Então, eu vou te falar que eu não sei qual é o limiar para você dizer que ela é uma startup, deixa de ser uma startup para ser uma empresa. Porque ela, desde o começo, desde a primeira venda, deu lucro pra gente, né? Então, o que eu ouço falar eu nunca participei de incubadora, de investidor, esse tipo de coisa assim. É 100% de vocês ainda? A gente diz, 100% nossa. A gente diz que a gente o pessoal fala nesse meio, 100% bootstrapping, né? Que é com o nosso dinheiro, nosso negócio que alavancou por ele mesmo. A gente não pegou investimento de ninguém, nunca foi atrás disso, então eu até confesso que me falta conhecimento nessa parte para te dizer quando que ela deixa de ser uma startup, né? E passa a ser uma empresa. E tá no cenário de vocês entrar nesse universo? De investimento? A gente tem essa dúvida, assim, né? Porque a partir do momento que entrou um investidor... É um sócio novo. É um sócio novo, né? Então a gente tem bastante dúvida nisso, até a gente nunca foi atrás, algumas pessoas nos procuraram para ter algumas conversas, né? Mas a gente acabou não evoluindo, mas a gente não sabe ainda o que vale a pena. Mas a gente está sempre disposto a ouvir, a gente quer ouvir propostas para ver se vale a pena ou não, mas independente de se vier ou não, a gente continua crescendo. Então a gente vem numa crescente, cada ano a gente vem crescendo cada vez mais, né? Ela está aberta desde... A gente virou uma empresa em 2020 para 2021 ali. Como empresa mesmo, né? Conta um pouquinho aqui, como é que vocês estão, quantas pessoas vocês estão atingindo, volume de conteúdo, como é que está a equipe de vocês? Hoje a gente tem mais de 30 mil alunos, estudantes de medicina, em todas as faculdades de medicina do Brasil, em todos os estados do Brasil. Também o pessoal que faz medicina nos países vizinhos aqui, Paraguai, Argentina, Bolívia. Cheio de brasileiro lá também, né? Cheio de brasileiro lá, por isso que a gente está lá. E pessoas aleatórias no mundo que assinam, mas não são significativos pra gente, né? E de conteúdo, a gente está com agora uma plataforma bem mais completa, com mais de 30 mil questões, todas comentadas, flashcards, mais de 500 mil flashcards, e eles têm uma tecnologia especial de repetição espaçada, que é para você não esquecer o conteúdo, videoaulas... Explica isso. Deixa eu explicar então. Explica, sabe, conta. Né? Porque não é do meio, né? Não claro, é do meio. Com certeza. Acho que é legal a galera ficar sabendo. O que é um flashcard? Flashcard, talvez você já tenha visto alguém estudar com um cartão, por exemplo, né? Por exemplo, eu pego aqui um post-it, finge que isso aqui é um post-it, né? E tem uma pergunta aqui na frente. Qual é o meu nome? Aí atrás está escrito Fabrício. Então, perfeito. Eu vejo a pergunta, qual é o meu nome? Eu tenho que pensar, Fabrício. Eu viro, acertei. Né? Imagina você fazer um papelzinho desse para cada conteúdo da faculdade de medicina. Sei lá, qual é o maior osso do corpo humano? É o fêmur. Legal.
Imagina você tentar fazer Isso é uma metodologia de memorização. de memorização. Exatamente. Exatamente. De forma ativa, né? O estudante tem que memorizar, aprender de forma ativa. É o que a gente chama na inovação é de gamificação. Acaba virando... Pode ser uma gamificação, pode considerar. Uma trajetória de gamificação. Sim. Inclusive, até pode virar um jogo, Sim. né? De perguntas e respostas. Tem gente que vende isso em cards físicos, né? Aham. Como um jogo de brincadeira Sim, mesmo. tem. Imagem e ação, salvo engano, ele funciona Mais ou menos, nesse sentido. Mas o que não deixa de ser uma oportunidade, porque Sim. é muito mais fácil a gente memorizar, decorar, quando ele não tem o peso o peso acadêmico, e sim ele passa a ser um negócio mais divertido. Né? A gente tende a ter lembranças mais fáceis de momentos a qual a gente tá se divertindo. Uhum. Né? Com certeza. Que é diferente de, puta, tem uma prova amanhã, você tem que pegar ali o livro. Ler o livro, ler o resumo, que são coisas passivas, né? Ou assistir uma aula do professor, que você fica lá quase dormindo, né? Então você é só um receptor de informação. Ele fala, você só tem que receber o que ele fala, você não tem que pensar sobre. Né? Mas vamos lá, eu te interrompi já 2 vezes, eu quero saber da tua empresa, mas tu tá me dando gancho, eu vou perguntar. Claro, vamos lá. Mas conta pra gente, como é que vocês estão? O que vocês têm de estrutura hoje? Hoje a gente tem uma sede presencial, ali perto da Federal de Santa Catarina, onde a gente grava as videoaulas e tem material lá que a gente distribui por todo o Brasil, brinde, esse tipo de coisas assim, né? E a plataforma, como eu estava falando, além das questões, flashcards, videoaulas, a gente tem uma área biblioteca, que basicamente são resumos das principais referências de livro. Então a gente pega o livro, resumo o que tem de essencial e coloca lá para o estudante não perder tempo tentando catar no livro qual a informação que é importante. O livro lá é maravilhoso, né? Se você quer um conhecimento completo sobre o assunto, você vai parar para ler o livro. Sim. Só que na faculdade de medicina não tem como ler o livro inteiro, todos os livros. Você vai ficar maluco e não vai conseguir. Então a gente deu essa resumida pro pessoal. Fora... Pode falar. Hoje vocês estão com 30 mil alunos no país inteiro e alguma coisa internacional ainda. Exatamente. E Fabrício, conta pra gente, assim, aonde deu problema? Onde é que deu abacaxi? Onde é que vocês bateram com a cara na porta? O que deu errado? Porque história de sucesso é muito simples de contar, né? É uma história muito fácil. O que a grande parte das pessoas não sabe é como é que vocês venceram. Tá no pódio é um momento de 10, 12, 15 segundos. A questão é tudo aquilo que vocês fizeram, os erros que cometeram, as barreiras que... Um dia que o negócio não deu certo, falou, cara, isso aqui não é pra mim, aí pensa, volta, vou tentar de novo. Um dia que o negócio bateu no quase, assim. Cara, teve tantos erros que a gente cometeu e... Começando pela história do Close Friends, que a gente tentou lançar pela primeira vez um produto que valia dinheiro e não deu certo, né? As pessoas não compraram a ideia, elas só queriam de graça, mas não queriam pagar R$5, ou a gente não soube vender. Esse foi um primeiro fracasso que a gente teve e a gente seguiu em frente. Naquela época a gente não tinha muito a perder, assim, né? Claro. Agora nos bastidores aí, né? Que ninguém conta, né? Quando eu te contei que a gente tinha que lançar um produto com 1.500 questões e ficou 500 questões para cada um, né? Não vou falar quem, mas 2 sócios cumpriram a sua meta e uma semana antes, a gente foi ver, faltava um monte de questão ainda. O cara não tinha feito. E os outros 2 tiveram que cobrir. Né? Então, esse tipo de coisa acontece, né? Você não consegue garantir que o outro vai... Sociedade é um casamento. Sociedade é um casamento. Então, falando um pouco de sociedade, né? Eu acho que você aprender a lidar com a sociedade, né? Saber que cada um tem um pensamento diferente, que às vezes um tem um plano diferente do outro, que às vezes um não vai cumprir com o que deveria ser feito, e você conseguir gerir tudo isso é muito difícil, né? Foram várias brigas, vários desentendimentos para a gente conseguir entrar em acordos, né? E, inclusive agora no final, um dos sócios, a gente comprou a parte dele porque ele foi um papo sincero, ele não estava mais afim de produzir conteúdo para estudante de medicina. Ele queria focar na formação dele e tudo bem, né? Claro. Mas para a gente chegar num papo maduro desse, de conseguir conversar sobre uma aquisição da parte de um sócio, na tranquilidade, continuamos muito amigos igual, mesmo assim. Isso é importante no final do dia. Exatamente. Foram várias brigas durante o processo, né? Então, tudo um grande aprendizado, né? Esses pepinos que dão, assim, né? Assim, eu imagino que
tomar a decisão de comprar alguma coisa É. de volta de quem tu resolveu empreender com um sonho, deva ser complicado. Porque de uma maneira ou de outra, a mensagem que fica é, olha, você está saindo. É, Né? E é um adeus. sim, Deve ser duro essa conversa. com certeza. E hoje tá todo mundo de boa, todo mundo Todo mundo tranquilo. bem, todo mundo, né? Tudo que já passou, passou, né? E os dois que ficaram. Os que ficaram, a gente tá com novos planos, né? De alavancar agora com força. E de outros percalços, né? De a gente fazer um lançamento do produto e a plataforma cair do ar, né? Porque não pagamos o servidor, esquecemos de pagar o boleto do servidor. E os clientes, cadê a plataforma? E liga pro programador, cadê? Né? Até descobrir. Alguma Então, hora vocês pensaram em desistir? Cara, eu vou ser bem sincero. A gente teve uma sorte. Enfim, a gente teve a felicidade dos nossos lançamentos que a gente fez sempre indo dando certo, sabe? Cada vez melhor. Cada vez melhor. Né? O que chegou numa transição difícil pra gente foi quando a gente começou a vender o produto no perpétuo, que a gente fala que todos os dias tá com o carrinho aberto. Nessa transição, quando a gente fez, eu falei, putz, fizemos cagada. Porque tava dando certo no lançamento. Porque você criava expectativa no cliente, só abriu o carrinho numa época e o cara era obrigado a comprar e fechava e era um boom de vendas. Nessa transição eu falei, putz, acho que deu um tiro no pé, não vai dar certo, acho que talvez o negócio não vai mais pra frente, sabe? Então, acho que... E também a gente aprender a lidar com a sazonalidade, né? Tem meses que vende mais, meses que vende menos, de acordo com a faculdade de medicina. Sim. Nos meses que vende menos, você fala, meu Deus, que merda, agora vai ser ladeira abaixo, né? Tem um planejamento aí. Exatamente. Só que a gente só aprendeu qual é a sazonalidade vivendo ela. A gente não previa que isso ia acontecer. Mas no final, todo mercado tem seus meses de alta, meses de baixa. E a gente já sabe isso agora, vocês né? Tem alguém para quem recorrer? Eu digo assim, um grisalho, sabe? Um mentor, um tutor, um conselheiro, alguém no board. Alguém com quem a gente, puta, eu preciso pegar um conselho. Alguém que já se arrebentou. A gente não tem ninguém que a gente faça isso diretamente, assim, gratuitamente, né? Algum amigão nosso que faça isso. Né? O Vinícius tem alguns amigos, mas esporadicamente ele pergunta. O que a gente sempre fez foi participar desses masterminds, né? Por exemplo, do Érico Rocha, entramos lá no grupo dele, do Plat, né? Então a gente paga um valor caro, mas a gente tem acesso lá a pessoas do marketing digital que estão na mais alto nível de desempenho e que já passaram por muito, estão no digital há muito mais tempo do que a gente podia perguntar as coisas. No Ladeirinha, que é o cara do Perpétuo, a gente entrou também no mastermind dele. Agora a gente entrou no mastermind de vendas do pessoal lá do Flávio Augusto, do Davidson Carvalho, que é o gerente de vendas dele, que foi o gerente comercial dele de vendas por muito tempo e criou uma mentoria lá. Então a gente pergunta as coisas para ele. Então a gente recorre esses cabeça branca, vamos dizer assim, de forma proposital, né? A gente investe para poder ter esse conhecimento, que a gente sabe como é importante ter alguém para quem perguntar, porque sozinho, eu sou médico, sou inteligente, passei na federal, isso aí não quer dizer nada, né? Ainda mais no mundo dos negócios. Né? Imagina. Fabrício, a gente tá com um tempo um pouquinho curto, vou pedir, por gentileza, para te deixar uma mensagem para o nosso público, e a gente vai encerrando aqui mais um episódio do Step Talks, hoje com o Fabrício Portelinha, contando essa história incrível da MedSimple, perdão. Eu 2 vezes eu troquei, o erro foi meu, eu assumo. Legal. Né? Mas é um baita case, é um case de marketing digital, pelo que tu tá me contando, né? Ensino em marketing digital. E o que eu acho mais perspicaz. É uma área que a medicina ela não ensina, mas ainda assim o empreendedor ele vence. Exatamente. Fabrício, prazer. Deixa uma mensagem aí pra turma, por favor. Então, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer imenso poder compartilhar a jornada, que tem muito pela frente ainda. E uma mensagem que eu gosto de falar sempre, que eu, parafraseando o Érico Rocha, aí, com quem eu aprendi o marketing digital, feito é melhor que perfeito. Às vezes a gente fica esperando o momento ideal para lançar um produto, ou para começar um Instagram, começar um TikTok, que seja um YouTube, porque a gente quer o momento perfeito. Só ver as grandes empresas, sei lá, Uber, Google, começaram com um MVP ruim. A gente, pequenininho, começou também com 1.500 questões, né? A plataforma não estava completa. Se for ver, ela não está completa nem até hoje, porque a faculdade de medicina é infinita, está sempre se renovando, a gente está sempre se atualizando. Então, não espere a perfeição do seu produto, a perfeição de
de o que quer que seja para começar. Começa! E daí você vai ajustando conforme o feedback das pessoas e do seu cliente e da sua audiência. Maravilha. Muito obrigado, pessoal. Fabrício Portelinha aqui com a gente. Valeu! Até a próxima.